Fala aí galera, hoje o nosso papo é sobre o linfócito B, essa importante célula do sistema imune, que em sua forma ativada, ela tem a função de secretar os anticorpos. A gente vai ver como é que ocorre a ativação do linfócito B. Então fica aí até o final, a gente vai ver como é que isso funciona. Bem pessoal, então, são duas vias de ativação para o nosso linfócito B. A primeira via de ativação que eu vou falar ela é chamada de independente de célula T. Bem, essa via de ativação, como o próprio nome diz, não precisa da intervenção do linfócito T. A gente vai ter um patógeno que a sua composição ela é geralmente de polissacarídeo ou lipídio. Ela não é proteica, porque se fosse proteica é da segunda via de ativação. Então, esse patógeno que é ou de polissacarídeo ou lipídio, ele vai ter a ligação com o BCR. BCR nada mais é do que o receptor de célula B. Ele é composto aí de duas imunoglobulinas, que é o IgD ou o IgM. Essas classes a gente vai ver no vídeo seguinte. É importante saber só que essas imunoglobulinas elas estão aqui presentes na membrana do linfócito B virgem. Então, quando tem essa ligação, o próprio linfócito B ele consegue promover sua ativação. Isso por substâncias que são geradas através dessa ligação, através do patógeno, certo? Bem, segunda via de ativação é dita T-dependente, ou seja, precisa do linfócito T, precisa que ele esteja participando dessa ativação. E o patógeno, então, pessoal, ele é proteico, ele é proteína. Esse patógeno, ele vai também se ligar ao BCR, só que agora a nossa célula B, ela vai precisar fazer a função de uma célula apresentadora de antígeno. Então, quer dizer que ela vai apresentar esse antígeno proteico lá para o linfócito T. Ela vai internalizar aqui, vai fragmentar e vai expor na sua membrana a molécula de MHC de classe 2. Tudo bem? Uma outra informação muito importante. Quando o antígeno chega para o linfócito B, ele geralmente está intacto. Então, chegou aqui, por qualquer uma das formas de chegada deles, que eu já vou falar para vocês, esse antígeno, ele está intacto. Bem, mas essas duas vias, então, pessoal, elas vão servir unicamente para que a gente tenha a ativação do linfócito B em plasmócito e ele secrete aí os anticorpos. Claro que além do plasmócito, a gente também vai ter a formação de células B de memória. Bem, aí eu trouxe algumas características gerais das células B. E essa primeira aqui ela é muito interessante. O linfócito B, pessoal, uma única célula, em uma semana, ela consegue se proliferar e produzir cerca de 5.000 células secretoras, ou seja, cerca de 5.000 plasmócitos. E apenas desses plasmócitos por dia consegue secretar cerca de 1 trilhão de anticorpos. Esse número extremamente alto, ele é necessário para que o próprio sistema imune ele consiga acompanhar também o crescimento do patógeno, que geralmente também é muito acelerado. Tudo bem? Bem, então como é que esse antígeno ele chega lá para a célula B? A gente tem vários meios, mas é importante saber primeiro que o local onde os linfócitos B estão, eles são pertencentes a vários órgãos linfóides secundários. Bem, então as formas que esse antígeno ele consegue chegar nesse folículo que estão presentes nos órgãos linfóides, por exemplo, a gente tem aqui um vaso linfático, que é naquelas situações onde o antígeno, o patógeno, ele atravessa a pele. Então, esses vasos conseguem direcionar o antígeno lá para o folículo, seja do baço, do linfonodo, enfim. Bem, outra forma que a gente tem é a captura. E aí eu já chamo a atenção para outra informação importante. No caso de captura, no caso de chegar pelo vaso, pelo sangue, o antígeno geralmente ele chega intacto
para o linfócito B. Ou seja, se um macrófago capturar ele, não vai ter aquele processamento. Ele vai vir com esse antígeno, o macrófago vai capturar e vai dispor ele aqui no folículo, certo? Igual aí para as células dendríticas de medula, que no caso de as primeiras barreiras, digamos assim, não conseguirem localizar o antígeno para levar lá para o folículo, as células dendríticas de medula, elas conseguem capturar e dispor também no nosso folículo. Tudo bem? Bem, aqui uma outra característica geral dos linfócitos B virgens é que eles não estão estacionados, eles estão sempre em busca do antígeno. Eles conseguem transitar de um órgão linfóide para outro. Nesses chamados folículos, que eu representei aqui na área em branco, certo? Eles conseguem passar de um folículo para outro, em busca sempre do antígeno. Se encontrar, vai ter ativação e aí vai desencadear uma cascata que a gente já vai falar. Tudo bem? Seja ela proteica ou não proteica. Então, eles têm essa capacidade de transitar de um órgão linfóide para outro. Bem, então a primeira via que a gente vai ver, pessoal, é a independente de célula T. Bem, então, digamos que o nosso linfócito B aqui, ele está lá no folículo de qualquer órgão linfóide, exemplo, um linfonodo. E eis que ele encontra um patógeno. Como a gente já sabe, esse patógeno, ele não deve ser proteico, ele é polissacarídeo ou lipídio. E eis que há a ligação do BCR com esse patógeno. Bem, antes da gente continuar, a gente tem que entender o porquê que esse tipo de patógeno, esse tipo de composição, ele consegue gerar essa ativação. Bem, isso acontece porque esse patógeno, ele é dito multivalente. Multivalente, neste caso, quer dizer que ele tem um número muito grande repetitivo de epítopos. O epítopo é a parte onde o meu anticorpo, certo? No caso aqui o BCR, ele vai se ligar, é o local exato. E esse patógeno ele tem uma grande quantidade repetitiva desses locais, certo? Então imagine não, na verdade é verdade. Esse nosso linfócito B, eu só representei aqui 3, mas ele tem um grande número de imunoglobulinas ligadas em sua membrana. Então, essas moléculas, essas imunoglobulinas, elas vão se ligar muitas vezes, certo? E nos múltiplos locais aqui do nosso antígeno. Eles têm muitos locais para que haja essa ligação. E isso faz com que, pessoal, ocorra uma manifestação muito grande, uma ocorrência muito grande de liberação de citocinas. E essas citocinas fazem com que haja essa ativação. É como se fosse, digamos, um acumulativo. Essa acumulação de várias ligações consegue fazer essa ativação. Então, por isso que esse tipo de patógeno ele consegue ativar múltiplos epítopos. Só lembrar disso. Bem, aí após essa ligação, então a gente vai ter a ativação, a gente vai ter a chamada expansão clonal, que é a geração de múltiplos clones. Essa proliferação ela ocorre em locais chamados de centros germinativos, que estão lá nos nossos órgãos linfóides. Bem, outra coisa que a gente tem que entender, pessoal. Eu disse para vocês que na superfície aqui, as imunoglobulinas que estão presentes são do tipo IgD e IgM, certo? Mas a gente já sabe, até por motivos também um pouco lógicos, que cada antígeno ele vai ter um anticorpo diferente. E aí, a classe que eu tenho aqui, ela pode não ser a específica para aquele antígeno, para aquele patógeno. Então, a gente tem aí 5 tipos de anticorpos. Como eu já disse, a gente vai ver esses tipos em outro vídeo, certo? Mas
a gente tem que compreender que tem 5 tipos diferentes, certo? Nesse caso, a gente tem aqui o IgD e o IgM. Mas se o meu patógeno ele não for o específico para o IgD ou IgM, aí não vai ter efeito nenhum, certo? Por isso que no momento da proliferação, a gente tem um fenômeno que é chamado de troca de isótipo, que é exatamente a mudança desse tipo que está aqui para outro, para que o meu plasmócito ele consiga secretar anticorpos diferentes desses. Esse processo ocorre durante o processo aí de proliferação. Então, meu linfócito B, ele vai germinar, ele vai gerar vários clones, e esses clones vão se diferenciar em 2 tipos celulares, como a gente já tinha dito. Célula de memória. Célula de memória, a gente já sabe qual é a função. E o plasmócito é o responsável pela secreção dos anticorpos. Então, independente de célula T, ela é um pouco mais simples do que o do dependente, que a gente já vai ver. Tudo bem? Bem, pessoal, agora a ativação que é dependente de célula T. Então, mais uma vez, a gente tem aqui o nosso folículo de um órgão linfóide secundário, nosso linfócito B virgem. Então, se o nosso linfócito tiver aí acesso ao patógeno que é proteico, o que ela vai fazer? Ela vai exercer a função de apresentadora de antígeno. Então, logicamente que aqui ela não vai se ativar. Ela vai precisar interiorizar a nossa partícula, o nosso patógeno, vai fragmentar ele e vai apresentar em sua superfície através de moléculas de MHC. Nesse caso, classe 2. Bem, no momento dessa ligação, no momento desse processo de reconhecimento do antígeno, o nosso linfócito B ele é estimulado a sair do folículo. Por quê? Porque vai precisar apresentar lá para o linfócito T. Em contrapartida, nosso linfócito T, nesse caso aqui CD4, ele também foi estimulado pela célula dendrítica. Lembrar que só a célula dendrítica apresenta para o linfócito virgem. Então esse aqui não é mais um linfócito virgem, já deu uma escorregada. Bem, então ele também vai ao encontro da nossa célula B. Bem, pessoal, nesse momento aqui, a gente tem muitos estímulos. É como se fosse uma troca de estímulo de uma célula para outra. Bem, na apresentação, a célula B, ela estimula o linfócito T, eu vou chamar como se fosse uma promoção. Essa célula T, ela vai conseguir acessar agora o folículo, certo? Por essa ligação. A gente vai entender por que é importante que essa célula consiga acessar o folículo. Ela vai passar agora, então, a se chamar linfócito T folicular. Tudo bem? Linfócito TCD4 folicular. Bem, aí a gente tem que chamar a atenção também para 2 ligantes muito importantes, células B dependentes, que no linfócito T eu chamo de CD40L e no linfócito B eu tenho o CD40. Mas por que essa ligação é tão importante? Na célula B, que é independente, a gente viu que ela tem a troca de isótipos pela própria ligação do antígeno. Aqui, essa ligação é com que a gente tem a transformação, é com que a gente tem essa troca também de isótipo. Lembrando, a mudança de isótipo é aquela situação onde a gente tem a mudança na produção dos anticorpos. Então, se aqui na minha membrana, na minha superfície, eu tinha só IgD e IgM, certo? Essa ligação vai fazer com que o meu linfócito B ela possa produzir uma variabilidade muito grande, ou melhor, uma variabilidade nos 5 tipos, por exemplo, de anticorpos. Então, no espaço extrafolicular, quando eu tenho essa ligação, a gente já vai ter uma situação primária disso. Então, vai ter uma estimulação aí para o linfócito B se proliferar. Essas células, elas vão ter essa mudança de isótipo, só que elas, pessoal, elas também não vão ser
tão específicas, elas também não vão ter tanta, digamos assim, afinidade com o patógeno. Porque o plasmócito que é aqui gerado, ele é chamado de vida curta. Os anticorpos que eles produzirem, ele vai ter vida curta, não vai ter tanta afinidade. Bem, agora, no folículo, o que acontece? Vem a importância aí do linfócito T folicular. Com a ligação do CD40 e CD40L, eu disse que a gente tem a mudança de isótipo. Então, o linfócito T ele vai fazer com que tenha uma grande produção de linfócito B. Essa produção ela é tão grande que vai fazer com que a gente tenha a formação da chamada zona escura. Nessa zona escura aqui é que está tendo essa variação. Eu vou ter uma variação genética para produzir, por exemplo, 5 tipos de anticorpos. O que vai acontecer a partir daqui? Eu não vou precisar de todos os 5 tipos, isso é óbvio. Mas o que vai acontecer então para que eu tenha essa especificidade maior, para que eu tenha uma afinidade maior? Eu vou ter a ajuda da célula dendrítica folicular. Voltando aí a alguns conceitos. A gente sabe que na membrana aqui do linfócito B, eu vou ter uma imunoglobulina. Como ela passou pela zona escura, eu posso não saber que imunoglobulina é essa. Mas eu vou conseguir identificar que é o que eu preciso, porque a célula dendrítica folicular ela vai expor na sua superfície esse mesmo patógeno que está lá fora. Essa célula aqui, ela só tem aqui no folículo, ela não está em nenhum outro lugar. A função dela é essa. Então ela vai expor. Se o meu linfócito B, que foi gerado aqui da zona escura, ele tiver essa afinidade com o meu patógeno que está lá fora, o que vai acontecer? Ele vai reconhecer através do seu BCR, certo? E vai, mais uma vez, expor esse patógeno em molécula de MHC. Mas você me pergunta, para que, mais uma vez, expor essa molécula? Já que eu já sei que ele é específico para esse patógeno. Bem, essa exposição, pessoal, é agora para o linfócito T folicular. Mas para que serve? Nessa ligação aqui, e até para a ligação anterior, o que acontece com o linfócito B? O linfócito T, CD4 folicular, ele vai produzir citocinas que vai fazer com que o meu linfócito B ele tenha uma sobrevida maior. Porque não adiantaria eu ser específico para o meu patógeno se eu vou ter uma vida muito curta. Então, essa ligação agora com o linfócito T folicular é exatamente para disponibilizar para o linfócito B, que depois vai se diferenciar em plasmócito, para que ele tenha uma sobrevida muito maior do que aquela. Bem, quando eu tenho esse processo, eu posso dizer aí que o meu linfócito B ele é específico e ele tem alta afinidade também. Isso por quê? Imagina você, se eu tenho uma invasão de um antígeno e eu usei um antígeno lá para apresentar para o linfócito T, eu usei aqui na célula dendrítica folicular para expor para o linfócito B, que acabou de sair da zona escura, e eu usei esse antígeno para apresentar para a célula T folicular, uma hora esse antígeno ele vai diminuir, a disponibilidade dele vai diminuir, certo? Então, quanto menos antígeno eu tiver, maior vai ser a minha afinidade. Então, é outra situação aí que a gente tem de abordar. Então, repassando, o que a gente teve aqui de importante? A gente vai ter a ação do linfócito T folicular, que vai usar, além da sua molécula
CD40L, para ligar com a CD40, ele vai estimular a alta proliferação dos linfócitos B na zona escura. Esse linfócito B, ao sair, vai encontrar a célula dendrítica folicular, ela vai ter o patógeno, só quem é específico para o patógeno vai conseguir sobreviver, porque só quem expor a molécula vai ter ação da citocina que vai ter uma sobrevida maior. Se o meu linfócito B não for específico, não vai ter ação aqui, não vai expor aqui e vai morrer logo. Bem, então aí a gente vai ter a diferenciação clássica em célula de memória, quando o antígeno, o patógeno invadir novamente, eu já vou ter uma ativação muito mais rápida. E o plasmócito aqui, ele também vai ser de vida longa, assim como os anticorpos que ele secretar. Por isso que a gente tem aí vacinas que pode chegar até 10 anos, por exemplo. Esse plasmócito aqui, pessoal, ele vai migrar lá para a medula. Lá da medula, ele vai secretar esses anticorpos e, se necessário, caso haja uma nova invasão do mesmo patógeno, ele também já vai secretar anticorpos que vão poder combater esse patógeno. Tudo bem? Então, aí a gente fechou os linfócitos B, a ativação deles. Recordando, são duas vias. A mais importante delas é as que são dependentes de células T. Por quê? Porque elas são muito mais específicas, têm muito mais afinidade com o patógeno. Consequentemente, eu vou ter um combate que é muito mais eficaz. Por todos esses processos que a gente viu aqui. Tudo bem? Então, fechou. Bem, as referências que a gente utilizou é do nosso ABAS. Nesse caso, a gente usou aí da página 124 a 132. Então, pessoal, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com quem está tendo uma certa dificuldade. E claro, se tiver alguma crítica, se tiver algum conselho, pode deixar aí no comentário, vou ter todo o prazer em responder. E até a próxima!